Eu confesso que um pouco cansado, chegamos a pouco de viagem. Quando nós congregamos em Salvador, o grupo começa às 18 horas. Nós resolvemos ficar, aqui em São Luís começa às 19 horas. Mas graças a Deus, o importante é sabermos que estamos ali para cultuar o Senhor. Amém? Louvamos a Deus. Eu quero convidar aqui aos presentes para lermos capítulo 23 do Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 23, versículos 32 em diante. E também conduziram outros dois que eram malfeitores, para com eles serem mortos. E quando chegaram a um lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores uma à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E repartindo os seus vestidos, lançaram sortes. E o povo estava olhando, e também os príncipes honravam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Aleluia. Ainda no versículo 39 diz assim: e um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemavam dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nem o mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Queridos irmãos, nós sabemos que em Cristo encontramos o que em nenhum outro podemos encontrar. A Bíblia revela Jesus como o único mediador entre Deus e o homem. E nós louvamos a Deus por isso, porque Ele é o único mediador. Apresenta Cristo Jesus como o único caminho, a verdade e a vida. E nós glorificamos a Deus por isso. Mas nós temos visto aqui os versículos que apresentam um dos momentos em que Cristo estava vivenciando, que não era muito favorável humanamente falando, não era muito satisfatório humanamente falando, fisicamente falando, já que estamos aqui ainda falando do Cristo que ainda não tinha sido glorificado, tinha tornado a sua plenitude, a sua totalidade de glória. Estamos falando de um Cristo aqui que submeteu-se ao nível mais baixo da escala humana. Isso não teve objetivo outro senão beneficiar a humanidade de uma forma direta, transmitindo para a humanidade aquilo que ela mais precisa para as suas vidas, e o que o Evangelho transmite na sua essência, que é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E nós louvamos a Deus por isso. Mas, queridos irmãos, nós temos visto aqui alguns versículos que apresenta Jesus em um momento em que ele não estava nem um pouco confortável, nem um pouco gozando de uma sombra de água fresca. Mas nós louvamos a Deus que nestes momentos, justamente nesse período de tempo, Ele expressou para a humanidade as mais belas e os mais expressíveis presentes e benefícios que repercute não apenas no mundo físico, não apenas no mundo do intelecto, mas vai até a dimensão da alma e do espírito, fazendo o homem desfrutar de uma experiência espiritual, de uma experiência com Deus. Nós louvamos a Deus, queridos irmãos, conforme acabamos de ler, vimos que em Cristo Ele revelou, neste momento em que a agrura tomava conta do
sua estrutura física, Ele revelou para a humanidade os mais preciosos presentes que pela fé nele nós podemos desfrutar dos tais, podemos desfrutar dos mesmos e vivenciá-lo de uma forma intensa, porque em Deus isso pode ser realizado. Encontramos em Cristo, irmãos, aqui alguns presentes e nós queremos expressá-los aqui nesta noite. Nós precisamos realmente ter claros em nossa mente, em nossas vidas. Jesus, em meio à agrura da dor da cruz, em meio à agrura da dor física que naquele momento ele estava enfrentando, Jesus olha para toda aquela multidão e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Meus queridos irmãos, dificilmente alguém que está sendo esbofeteado, que está sendo injustiçado, alguém que está sendo de uma forma maltratada, de uma ou de outra forma, ele expressaria alguma coisa boa para o outro que está assistindo apenas aquela situação dolorosa vivenciada por esta pessoa. Mas em Cristo Jesus encontramos a singularidade manifesta de Deus através de Jesus Cristo. Naquele momento, enquanto as pessoas rejeitavam a Cristo, enquanto a crucificação era uma realidade na vida do Senhor Jesus, ele diz: Pai, perdoa-lhe, porque não sabem o que fazem. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Este amor é indefinido. Este amor tem uma dimensão que abrange a ingratidão, que acolhe a ingratidão humana, acolhe e abriga, fazendo com que o ingrato seja beneficiado com o perdão de Deus para as suas vidas, queridos irmãos. E nós sabemos que a própria palavra garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus em Cristo, é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Oh, bendito seja Deus. O perdão de Deus nasceu no coração de Deus em Cristo Jesus. O perdão de Deus nasceu da pessoa de Jesus para transformar a humanidade, colocando-a em um novo patamar. O perdão de Deus expressou-se através de Jesus, fazendo a humanidade desfrutar de um gozo interior, de uma tranquilidade de consciência, experimentar em Deus o perdão que o faz perdoado. Aleluia! Ser perdoado é estar livre das culpas. Ser perdoado é você olhar para si mesmo e dizer: pela graça, o favor de Deus, eu desfruto desse perdão. Ser perdoado é confiar naquilo que Cristo garantiu. Pai, perdoa-lhe, porque não sabe o que fazem. Aleluia! Bendito seja Deus. Mas nas agruras da cruz, nós começamos a observar esses trechos e eu percebo vários presentes de Deus, várias expressões de benefícios de Deus para a humanidade. Mas eu começo agora a olhar para o termo seguinte, ou melhor, o versículo seguinte, no versículo 35 diz assim: e o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-te a ti mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. Queridos irmãos, Jesus é o Deus, o próprio Deus encarnado. A palavra de Deus diz no capítulo 3, primeiro versículo 3 de João: e tudo foi feito por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. É o próprio Deus que se fez carne. A Bíblia diz ainda no versículo 14 do mesmo Evangelho de João: e o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade, e vimos a glória de Deus com a glória do unigênito do Pai. Queridos irmãos, o que significa isso? É que o próprio Deus, ele se humanizou-se para transmitir à humanidade as boas novas, salvadoras, redentoras, transformadoras, as boas novas do Senhor Jesus. Deus, ele se encarnou para descer a mais baixa escala humana, para se fazer de maldito, para conduzir a bendita salvação. Oh, aleluia! E a Bíblia diz que ele se fez de maldito para nos abençoar, para nos fazer bendito.
esvaziou-se a si mesmo, mesmo sendo Deus, mesmo sendo todo suficiente, mesmo sendo todo poderoso, mesmo tendo toda a suficiência, todas as coisas estando sob o seu controle, ele esvaziou-se, ele se fez de maldito para nos abençoar, ele morreu para nos dar vida, ele se fez de perdido, como se estivesse perdido para nos dar a salvação. Ele morreu, queridos irmãos, para trazer a vida, e a vida com abundância e vida eterna. Bendito seja Deus. Jesus se esvaziou, aos outros salvou, porque não salva-se a si mesmo. Ele não salvou-se a si mesmo porque ele queria estampar, garantir no seu coração e na sua vida a eterna, a plenitude, a absoluta salvação da sua alma. Mas ainda encontro nesses versículos, queridos irmãos, para concluirmos, mesmo que na cruz encontramos as mais expressivos benefícios para a humanidade, eu encontro aqui ainda mais dois e quero citar apenas eles. No versículo 38 está escrito: e também por cima dele está um título escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o Rei dos judeus. Aleluia, bendito seja Deus. Queridos irmãos, quando falamos em rei, falamos de alguém que tem um reino, que este reino está sob o domínio deste rei, queridos, e nós queremos aqui louvar a Deus, porque o reino de Cristo não é um reino passageiro, não é um reino que está baseado nas circunstâncias do momento, não é um reino que depende se a economia vai boa ou se vai ruim, se a ovelha vai estar a favor ou contra da minha pessoa ou da igreja, de forma alguma. O reino de Cristo é um reino eterno, é um reino que não se constitui de comidas e bebida, mas de paz, alegria e gozo, o Espírito Santo de Deus. Oh, bendito seja Deus. Quando falamos em reino, eu não posso deixar de lembrar o reino pregado por João Batista: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O reino dos céus, queridos irmãos, ele chega às nossas vidas quando começamos a reconhecer o senhorio e o poder salvador da pessoa bendita de Jesus. Aquilo que está nos céus começa a ser migrado e adentrado nos nossos interiores, e desfrutamos alegrias e ímpares que somente o reino de Deus pode proporcionar às nossas vidas. Oh, bendito seja Deus. Este é o reino, está escrito em letras gregas, romanas, hebraicas, porque o mundo da época constituía-se desses povos, e nós queremos dizer que este evangelho tem sido anunciado, tem sido pregado, tem sido divulgado em muitos sentidos, desfrutando destes benefícios do reino de Deus. Aleluia. E para terminarmos, o evangelho nos dá Jesus em meio à cruz da cruz. Ele chega para o homem que estava reconhecendo o seu poder salvador e a sua suficiência como salvador, e ele lhe diz, em meio à discussão entre duas pessoas que ali, enquanto um criticava: se tu és o Filho de Deus, desce, salva-te a ti mesmo. O outro reconhecia a sua condição insignificante, a sua condição incapaz, a sua insuficiência para chegar até Deus, senão através da pessoa bendita de Jesus, a sua incapacidade de desfrutar de plenitude, da certeza da salvação e da vida eterna, senão diante de uma confissão íntegra e sincera de coração perante a pessoa bendita de Jesus. Outro disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Queridos irmãos, a convicção de Cristo quer colocar nos nossos corações acerca da eternidade. Não é para daqui a 1, 2, 3 dias, é para hoje, é para agora. E Jesus
respondendo ao que estava reconhecendo a sua insignificância, disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus nos diz: se as nossas esperanças resumirem-se das coisas destas vidas, nós somos tomados como os mais miseráveis dentre os homens. Nós temos um alvo, e este alvo não está resumido apenas às coisas que acontecem na terra em que vivemos, mas buscamos a cidade eterna,